Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber, com muito amor e carinho, o palestrante dessa noite, o Sr. Vladimir. Oi. Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Isso, só porque está frio fica todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Joana. Que a paz, o amor e a luz do Mestre continue sobre cada um de nós e assim
é a maneira que Deus quer. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto que praticamente não existe. Qual é? Eles não falam? Estão com frio, tá certo. Vou dar uma dica para vocês. Nessa vida, dá-se jeito para tudo, menos para a morte. Qual é o assunto de hoje? Jeito para tudo. Acertaram. Quando nós falamos que nessa vida dá-se jeito para tudo, menos para a morte, nós temos que fazer uma reflexão nesse dito popular e lembrar o seguinte: se nessa vida dá-se jeito para tudo, menos para a morte não existe, então nessa vida nós damos jeito em 100% das nossas dificuldades. Tá certo ou não tá certo? Essa é a boa notícia de hoje. Porém, o assunto morte é uma condição invariável, é uma condição inerente, é uma condição própria de cada um de nós que está encarnado. Quando nós falamos que a morte não existe, é porque a morte envolve término de algo. A morte significa o acabamento de algo que está em continuidade. E como para nós, o espírito que habita dentro de cada um de nós, ele é imortal, então a morte não existe para nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Todos nós, invariavelmente, fomos criados à maneira da vontade do Pai. Nós somos sopros divinos, nós somos centelhas divinas. Então, nós fomos criados espíritos simples, porém ignorantes, no bom sentido, evidentemente, e temos toda uma eternidade para nos lapidarmos, para crescermos e para melhorar a nossa condição espiritual. Quando nós fomos criados pelo sopro divino, o que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos ser felizes, nós possamos atingir um estado de felicidade plena. Isso é o que um pai quer que ver refletido nos seus filhos, e é isso que nós temos que fazer por nós e pela confiança que o Pai deposita em cada um de nós. Se todos nós fomos criados por um sopro divino, se nós somos centelhas do Pai, e se a doutrina dos Espíritos, o pilar de sustentação, diz que a nossa alma é imortal, nós somos espíritos imortais. Todos nós temos uma certidão de nascimento. Todos nós nascemos, fomos criados pela vontade do Pai no dia desse sopro divino. Porém, como somos espíritos eternos, nós não temos certidão de óbito espiritual. Não é legal isso daí? Então, nós somos espíritos para sempre. Isso que nós chamamos de vida, que para nós significa o período de tempo entre a maternidade e a sepultura, isso não é vida. Vida, para nós, espíritos imortais, significa todo aquele lapso temporal que nos é de direito, desde o dia em que fomos criados até todo sempre. Isso é a nossa vida. Então nós vivemos para sempre, nós somos espíritos eternos e nunca iremos passar pelas dores da morte espiritual. E isso que nós chamamos de vida enquanto encarnado, nada mais é do que uma experiência terrestre, uma experiência humana de um corpo espiritual. Nós estamos passando por experiências terrestres, nós estamos fazendo estágio em determinados planetas, em vários planetas, para que nós possamos lapidar os nossos valores. Então, para que nós possamos habitar um planeta material, como ainda é o planeta Terra, nós precisamos de uma carcaça material. Nós precisamos de ossos, músculos, sangue. Então, o nosso espírito, que é eterno, prepara, enquanto está no plano espiritual, um corpo físico que seja adequado às suas condições, e nós
encarnamos nesse corpo físico e passamos aqui no planeta Terra um período tal que nos é justo, necessário para que nós possamos evoluir nesse corpo material. Então, quando o Espiritismo fala em reencarnação, envolve a condição do espírito que é imortal voltar a habitar um corpo material. Cada um de nós é formado por basicamente 3 corpos. Eu não gosto dessa palavra corpos e nem são 3. Mas, didaticamente, como nós fazemos aqui na Escola do Joana, vamos imaginar que cada um de nós é um espírito eterno, para todo sempre, habitando um corpo material, uma carcaça material, e para que esse espírito ele possa permanecer ligado a esse corpo material, existe um outro corpo, um terceiro corpo, que nós chamamos de duplo etéreo ou de perispírito. Muito bom. Esse espírito que habita cada um de nós é o eterno. Então, eu habito um corpo material, passo pelas minhas experiências materiais, e o dia que houver a falência desse corpo material, ele fica na Terra, que é um planeta material, e o espírito que o habita continua a sua jornada. Por isso que cada um de nós temos que ter em mente a oportunidade e a necessidade de aproveitar esse momento encarnatório que nós estamos vivendo. Essas oportunidades que nós estamos tendo são oportunidades para que o nosso espírito cresça filosófica, social, culturalmente e moralmente. Se estamos encarnando um corpo material num planeta de provas e de expiações, evidentemente, cada um de nós aqui tem uma série de dificuldades na vida. Todos nós temos dificuldades, nós não temos problemas. Por quê? Porque problema envolve uma resolução. Todo problema tem resolução. Você só não consegue resolver um problema quando ele não tem solução. E se ele não tiver solução, ele não é problema, ele é um fato. Então não tem como lamentar. Por isso que o povo fala que nessa vida dá-se jeito para tudo, menos para a morte, que é algo que nem existe e é um fato. E todos nós, invariavelmente, atravessaremos o momento de nos desligarmos desse corpo físico e voltarmos à nossa pátria espiritual, à nossa casa de origem, que lá é a fonte da nossa vida. Então nós nascemos espíritos, habitamos um mundo espiritual, e para que nós tenhamos chances de dominar, de trabalhar os valores materiais, Deus permite que cada um de nós ocupe um corpo físico para crescer e evoluir espiritualmente. E depois nós voltamos para o nosso plano material. Quando nós estamos no plano espiritual, lá no mundo dos espíritos, e viemos até a Terra para esse tal crescimento espiritual, nós chamamos de encarnação. Encarnação. O Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta, o Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: por que no planeta tem mais ou menos metade homem e metade mulher? Vocês sabem o que o Espírito da Verdade respondeu? Para que se unam e gerem novos corpos, para que os espíritos possam reencarnar nesses corpos. Então, os corpos materiais, eles são formados aqui na Terra. E os corpos espirituais que habitam esses corpos materiais são eternos e estão lá no mundo espiritual. Nós planejamos uma reencarnação, preparamos o nosso corpo material, habitamos esse corpo material e passamos por uma jornada encarnatória. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, olhando de lá de cima, que é a nossa casa, e falam assim para nós: olha, o seu corpo material, o seu corpo físico está quase pronto. Está chegando o momento de você encarnar. Dá um friozinho na barriga? Aí a gente olha de lá de cima,
e fala, quero não. Vou não estou afim não. Não estou muito afim não. Mas a encarnação é necessária para que nós possamos lidar com a matéria. É uma oportunidade de engrandecimento, de crescimento. Então, nós temos que encarnar para poder crescer. A grande maioria de nós é necessário encarnar para crescer espiritualmente. Algumas vezes não. Como, por exemplo, Jesus. Jesus não precisava encarnar para crescer, mas foi uma encarnação de amor, uma encarnação de ajuda. Na nossa encarnação, para nós espíritos normais, o pessoal de branco lá no mundo espírito, vocês assistiram ao Nosso Lar? É assim, é aquele pessoal todo de roupa branca, barbudo, que anda tudo devagar, já viram? Eles chegam perto assim e falam, você vai reencarnar, com aquela voz, você é doce, dá até vontade de reencarnar mesmo, né? Eles vêm e falam, você vai reencarnar e tal. Lá no plano espiritual, nós temos que reencarnar para crescer. Aí nós falamos assim, não quero, não vou à Terra, não, pelo amor de Deus. Não, mas você vai reencarnar no Brasil. Deus me livre, não sei o que. E vem, e nós temos que reencarnar. No caso de Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Jesus Cristo, Gandhi, a história é mais ou menos assim. Fala, aquilo lá tá uma bagunça. Você vai ter que ir lá dar um jeito. Então você vai lá com todo o teu amor, com toda a tua evolução, com todo o teu conhecimento, e vai lá orientar aquele pessoal que está perdido. Acontece com Moisés, acontece com Jesus, acontece com tudo, com Kardec, Bezerra de Menezes, todo esse pessoal. Você vai lá e vai reencarnar. Então, nós encarnamos no corpo material e aqui nós cumprimos as nossas missões. Porém, chega aquele dia que nós chamamos de morte, que nós vamos ter que voltar para o nosso plano espiritual. E por que isso? Por dois grandes motivos. Primeiro que quem é eterno, quem é para todo sempre, é o espírito que habita aqui dentro de mim. Esse corpo material não é eterno. Ele não aguenta 300 anos. Que bom seria, né? Não aguenta 300 anos. Então, eu uso um corpo material que tem uma certa data de validade, e quando está chegando próximo da data de validade desse corpo material, eu tenho que sair desse corpo material e voltar para o meu plano espiritual. Ou então, numa outra condição, eu venho para um planeta de provas e expiações com uma determinada missão, para cumprir uma determinada prova, eu cumpro essa prova e o pessoal de lá de cima fala, você já fez o que você tinha que fazer, volta para cá. Agora só na próxima. E nós desencarnamos. Esse tal de desencarnar, que é sair do corpo material e voltar para o plano espiritual, é aquilo que nós chamamos de morte. Então, equivale à morte do corpo material, porque o espírito continua. Nós somos eternos, então nós não vamos morrer. Essa morte, ela tem uma série, ela é mística, ela envolve tabu. Quando nós falamos de morte, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Aquela foice, não é? Não vem aquela coisa toda de preto assim com aquela foice, não vem? Então, é místico, é medo. Morte, na grande maioria das vezes, envolve despedida. Eu perdi o meu ente querido, ele morreu, nunca mais. Nós não morremos, nós só mudamos de plano, de um plano material para um plano espiritual. E algumas pessoas falam assim, eu morro de medo de morrer. Nunca morreu, quer dizer, já morreu, mas não lembra, porque tem o véu, e morre de medo de morrer. Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Perguntou assim para eles, morrer dói? Dói para morrer? O Espírito falou assim, não dói. Sofres mais para reencarnar
do que para desencarnar. Então morrer não dói. Quando eu falo isso, o pessoal fala, imagina. E aqueles coitados que são arrastados por aí, incêndio, prédio, não sei o quê. Bom, aí não é dor de morte. Aí é dor de pré-morte. Por exemplo, se você tiver um infarto, dói? Dói. Você tem um infarto que dói, a partir daí você pode morrer ou não morrer. Desencarnar ou não desencarnar. Então você tem a dor da doença física, mas isso não quer dizer que você vai desencarnar. Porque o desencarne, a saída do corpo espiritual, do corpo material, isso não dói. E varia de acordo com cada um de nós. A única resposta objetiva que o Espírito da Verdade deu para Kardec, nessa segunda parte do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, é se a morte dói. E o Espírito da Verdade fala assim, não dói. Mas eu vi aquele rapaz pegando fogo, não sei o quê. Aquilo era uma provação que ele tinha que passar. Mas eu vi um outro que ficou agonizando. Aquilo lá é uma prova que ele escolheu enquanto no plano para superar. Eram débitos, eram resgates. Mas o desencarne não dói. Como é que acontece o desencarne? Todas as outras perguntas que Kardec fez para o Espírito da Verdade, a resposta é sempre assim, depende. Sempre depende. Parece a resposta de advogado. Depende. Depende. Mas é verdade. Por quê? Porque o nosso desencarne, a nossa volta para o plano espiritual, vai estar diretamente relacionada com o nosso apego à matéria. Se nós formos absolutamente ligados à matéria, se nós passamos por uma encarnação mais preocupados em ter do que ser, uma encarnação mais preocupada em angariar bens materiais do que valores morais, essa encarnação vai ser, esse desencarne vai ser trabalhoso. Se nós tivermos uma evolução espiritual, se nós soubermos que a matéria que existe é para nos satisfazer e não para nos escravizar, se nós entendermos que nós estamos aqui com uma missão de amor, que Cristo nasceu numa manjedoura e que Cristo nunca teve preocupação com nenhum bem material, nós vamos seguir o exemplo do Mestre que nos disse que é o caminho, a verdade e a vida, e nós não vamos sofrer durante essa desencarnação. A desencarnação ocorre porque o espírito está ligado à matéria através de laços fluídicos. E enquanto esses laços fluídicos existirem, nós estaremos ligados ao nosso corpo físico. E a nossa dependência da matéria, a maneira como encaramos essa oportunidade encarnatória, faz de nós passadores, sofredores ou experts em termos de desencarne, de não sofrer e passar por uma vida encarnatória tirando proveito dela, que é a nossa própria evolução. O Livro dos Espíritos nos alerta que aqueles que são absolutamente presos à matéria, eles não querem deixar o corpo físico. Durante o processo de desencarnação, eles se desprendem parcialmente do corpo e ficam vendo o corpo físico sofrendo. E eles olham o corpo físico, mas olham o carro que está na garagem, olham o prédio que ainda não acabou de pagar, olham o sapato novo que ele comprou e não usou, olham para as coisas materiais e ele sofre. Quanto mais ele sofre, quanto mais ligado à matéria, mais preso ao corpo material ele fica. E mais difícil o seu desprendimento e o retorno ao plano espiritual. Os suicidas que cometem esse suicídio, Deus não permite o suicídio em hipótese alguma. O suicídio é um extremismo absoluto. E muitos dos suicidas, 100% daqueles que mandam mensagens espirituais para nós, todos os suicidas começam contando a história da seguinte maneira. As cartas psicografadas por suicidas começam sempre assim. Eu era feliz e não sabia. Jamais.
O suicídio é uma atitude extrema, onde o planejamento reencarnatório, nunca existe o suicídio no nosso planejamento reencarnatório. Quando nós planejamos uma reencarnação, quando Deus permite que reencarnamos, nós podemos ter, por exemplo, um planejamento de sermos ricos, sermos pobres, termos dificuldades, sermos feios, sermos bonitos, todas as coisas, menos o suicídio. Nunca um espírito reencarna com o objetivo de cometer o suicídio. Aqueles que o fazem pela força do livre-arbítrio pagam caro e muito caro com isso. Por quê? Porque o não momento do desenlace, o não momento do desligamento dos fluidos espirituais, faz com que, diante do suicídio, os nossos laços perispirituais continuem ligados ao corpo físico e nós não conseguimos nos desvencilhar desse corpo. Relatos de suicidas nos dizem que muitas vezes eles sentiram na carne a dor da decomposição. Muitos suicidas nos contam que perceberam os vermes comendo o corpo físico e sentiam as dores do corpo físico, por uma condição extrema. Mas o Livro dos Espíritos falou que morrer não dói. Isso não é morte. Isso é extremismo espiritual. E nós pagamos pelos nossos atos. Então, a melhor maneira de nos prepararmos para aquilo que todos nós temos pela frente, que é a única certeza do desencarne, é entender que somos espíritos eternos e que estamos encarnados para evoluir, para crescer espiritualmente. E entender que o ser, o saber, o conhecer, as práticas das virtudes de cada um, o perdão, o amor ao próximo, a prática do bem, a misericórdia, o amor, são as condições necessárias para que nós possamos atravessar essa prova, atravessar esse momento encarnatório e enfrentar melhor o momento do desencarne, que não é tão ruim quanto aquilo que nós já passamos no momento da nossa encarnação. Os fluidos, os laços vão se desligando e nós vamos naturalmente retornando ao plano espiritual. E a matéria fica aos moldes de Chico, aos moldes de Irmã Teresa, de Madre Dulce, que todos tiveram valorização maior dos bens morais e espirituais que dos bens materiais. O entendimento. Jesus nos ensina que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade do meu Pai. Jesus falou isso. Aí nós vamos falar e algumas pessoas falam assim, mas aí é fácil. Como é que você quer que eu tenha um bom desencarne, por exemplo, se eu tenho uma doença grave? Recebe, por exemplo, um diagnóstico de um câncer. Você recebe a notícia de que você está com uma doença grave, um câncer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma afirmação. Vocês vão me falar se é verdade ou mentira, tá? Câncer de mama mata em 3 meses. Certo ou errado? Errado. Vamos mudar um pouquinho mais. Câncer de próstata mata em 1 ano. Certo ou errado? Errado. Por quê? Tem vários tipos de pessoas. Quantas pessoas vão no médico com uma doença grave e os médicos de antigamente, os de hoje não, porque são mais espertos, os de hoje não. As pessoas iam no médico e falavam assim, doutor, quanto tempo
As pessoas iam no médico e iam com alguém do lado. Entrava primeiro aquela pessoa na sala do médico e falava assim: doutor, se ela tiver com aquela doença, sabe aquela doença? Nem falava a doença que é. Mas se tiver com aquela doença, não fala para ela. Fala para mim, que eu sou forte. Mas não fala para ela. Tá? E as pessoas iam e perguntavam para os médicos assim: doutor, quanto tempo de vida? Lembram disso? E o médico falava assim: 4 meses. Hoje, ninguém mais fala. O médico que falar está enrolando o paciente. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma determinada doença, recebem um diagnóstico grave, não dura nem 3 meses. Outras pessoas, com a mesma doença, recebem o mesmo diagnóstico e estão aí há 15, 20, 30 anos contando história. O que muda? O entendimento. A forma de lidar com aquilo que se chama problema que não existe. É se preparar. É avaliar a condição e perguntar: por que isso acontece comigo? Claro que a primeira condição é: Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou para lá. Mas isso não é verdade. É a condição da oportunidade de crescer diante das dificuldades. Quando nós chegarmos no plano material, no plano espiritual, o pessoal que nos recebe vai fazer a seguinte pergunta para nós: o que fizestes com as oportunidades que o Pai te ofereceu? Ah, eu era rico, perdi tudo, me matei. Você perdeu várias encarnações. Eu era bom, era bonito, era saudável, era jovem, praticava esporte, tive um problema na coluna, fiquei tetraplégico e me matei. O que fizestes com as oportunidades que o Pai te ofereceu? Então, quando nós falamos em retorno à pátria espiritual, e isso eu falo com conhecimento da causa, é porque nós retornamos para um plano espiritual, deixamos um corpo material e continuamos trabalhando lá. O nosso desencarne aqui vai depender do nosso entendimento antes do momento do desencarne e da maneira como agirem no momento do nosso desencarne. Nós somos espíritas, nós choramos pelos nossos entes queridos, mas nós não nos desesperamos diante da morte. Nós lamentamos a separação, mas nunca blasfemamos Deus. Porque nada acontece sem a vontade do meu Pai. Todas as vezes que nós temos sessões de psicografia, todas as vezes que nós temos mensagens espirituais, as pessoas vão ao centro espírita em busca de uma mensagem do ente querido que partiu. E as pessoas falam o seguinte: não, eu estou bem, eu estou ótimo. Eu só quero saber se ele está bem. Não é isso? Eu quero uma mensagem daquele meu parente só para saber se ele está bem. Se ele estiver bem, eu estou tranquilo. E aqui, nós estamos desesperados, estamos chorando, ficamos sem comer, ficamos doentes, entramos em depressão. E você quer saber se teu ente querido está bem e ele está vivo aqui do lado, olhando você, sem comer, doente, mal vestido, não toma banho? Como é que você quer saber? O que te interessa se ele está bem? Você está bem? As saudades que nós temos, eles também têm. A distância que nós sentimos, eles também sentem. O amor é recíproco. O amor não morre com o desencarne. Os laços de família não morrem com o desencarne. As pendências não se vão com o desencarne. Então nós temos que entender que o desencarne é a única certeza para nós que estamos encarnados. E o que nós podemos fazer é estarmos bem preparados para irmos e para deixarmos ir, sem segurar aqueles entes queridos aqui. Imagina, você vai num velório e vê aquele monte de gente chorando, arrancando os cabelos. Muitas vezes, como eu já vi, a viúva
batendo no peito do defunto lá, não, porque você foi, você me abandonou, você me traiu, não era para ir antes que eu, e que você foi. Isso não existe. Ninguém desencarna porque quer. A vontade do Pai é maior que a de todos nós. E eu falo isso porque muitos daqui sabem, eu sou médico há 35 anos, não parece, porque eu me formei bem pequenininho, eu era bem nezinho quando eu me formei, e eu trabalho num lugar trágico. Um dos meus empregos, para vocês terem uma ideia, é no Instituto Médico Legal. Eu sou médico do Instituto Médico Legal. E no Instituto Médico Legal, acontece, está rindo, né, Orlando? No Instituto Médico Legal, o que acontece? Aquela pessoa sai para trabalhar e desencarna. Ele vai não sei aonde e leva 3 tiros. Ele dobra a esquina, pega um ônibus de frente. Então você imagina aquele monte de defunto lá no IML, de pessoas que não estavam programadas, entre aspas, para desencarnar. Ninguém sai para trabalhar e acha que vai morrer. Então, lá no IML, o que acontece? As pessoas desencarnam agudamente, morte violenta, não estão preparados, a maioria jovens. O que acontece? Os caras morrem e não vão embora. Ficam lá do lado do corpo olhando, ficam lá, mas o que aconteceu? O que meu corpo está fazendo aí? Uma condição terrível. Aí imagina a seguinte situação. Entra o médico legista, com 2 capangas de 2 metros, com faca e serrote na mão. A gente vai lá e fala assim, pode abrir o corpo. O que eles olham para nós e falam o quê? É pau em cima da equipe. Então eu lembro que quando eu entrei aqui no Joana, há 20 e poucos anos, eu vinha para cá para o Joana de Ângeles, e a nossa professora olhava para mim e fazia assim. A nossa mãe de turma, lembra disso, Luiz? Ela olhava para mim, eu chegava ali no estacionamento, ela falava, para. Eu falava, mas o que foi? Para, vai direto para a câmara de passe. E não me saia de lá. Então eu ficava lá dentro, né, tirando os caboclos de cima. Esse pessoal, eles vinham comigo. Por quê? Porque eu ia lá, trabalhando, cumprindo uma missão forense, e os caras desencarnavam e depois vinham aqui. Você vinha aqui, eu vinha trazer para cá para o Joana. Então tive que fazer muito trabalho. Hoje, tal como é na nossa cirurgia, onde ninguém começa uma cirurgia sem pedir a proteção de Bezerra de Menezes, nunca. Lá no Instituto, ninguém entra no necrotério sem fazer uma oração e pedir para que os bons espíritos amparem aqueles que estão lá. E eles fazem isso. Tá? Hoje eu estou melhorzinho. Estou melhorzinho. Mas o importante de tudo isso é que nós temos que ter em mente que a única certeza da nossa vida é o desencarne. E que nós temos que estarmos preparados para que esse momento invariável ocorra da melhor ou da menos trágica maneira possível. Sem pendências, sem inflexibilidade, com amor ao próximo, e não deixe pendências. Não deixe pendências. Uma das coisas que mais incomoda nos momentos de desencarne é aquela situação que nós ouvimos aqui embaixo. Ai, o meu irmão morreu e eu não perdoei uma coisa que ele fez. Ai, tal coisa se foi e eu não falei tal coisa. Fica um hiato, fica um vácuo entre o relacionamento material e a distância espiritual. Por isso, não permitam isso. Perdoe hoje. Ame hoje. Entenda hoje. Fala que ama hoje. Beija, abraça, morde hoje. Não deixa pendência para amanhã. Porque embora seja a única certeza, nós não sabemos a data. E é invariável
o dia da separação. Então ame hoje. Ame não pela beleza, porque um dia ela se vai. Ame não pelo dinheiro, porque um dia ele acaba. Ame não por admiração, porque um dia você vai se decepcionar. Mas ame pelo simples prazer de poder amar. Ame sem aquela necessidade de querer ser amado. Ame pela simples paciência de dar amor. Não queira nada em troca. Doe o amor que existe dentro de cada um de vocês. Ame. As pessoas são egocêntricas, são desumanas, mas ame-as mesmo assim. Tudo aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de uma hora para outra, mas construa mesmo assim. Os pobres têm necessidade de ajuda. Alguns até vão te agredir quando você ajudar, mas ajude-os mesmo assim. Se você tiver sucesso nas suas conquistas materiais, você vai conseguir falsos amigos e verdadeiros inimigos, mas tenha sucesso mesmo assim. A honestidade e a franqueza fazem de você uma pessoa vulnerável, mas seja honesto mesmo assim. Um dia você vai ter a sensação de missão cumprida, mas continue mesmo assim, porque no final a prestação de contas é entre você e o Pai. Madre Teresa de Calcutá. Que Deus abençoe a todos nós e que o manto branco da paz do Cristo continue sobre cada um de nós. Que assim seja. Graças E assim, envolvidos nesse ambiente de paz e amor, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. Agradecemos a Deus pela oportunidade desta existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar os nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. E então vibramos pelo nosso planeta, nosso país e nossos governantes. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que neste momento estejam precisando de amparo. E então mandamos nossas melhores energias para os nossos lares e para os nossos familiares. Que possamos retornar ao nosso lar em paz e tranquilidade. Que assim seja.